Cientistas criam híbrido da Covid em laboratório nos Estados Unidos. E aí? Essa notícia, ela ficou muito em evidência porque houve uma crítica muito grande, ela gerou polêmica de que cientistas estavam criando o vírus da Covid em laboratório, tá? Eles estariam fazendo modificações genéticas no vírus da Covid com a variante Omicron e com uma variante antiga. Então, eles estavam inserindo uma parte da variante Omicron em uma variante antiga. Foi um negócio que chamou a atenção. O que os cientistas fizeram, tá? Isso gerou até um texto na Science, tá? A Science tem um blog chamado Science Insider. Science é uma das maiores revistas científicas do mundo. E eles colocaram, o estudo que criou um híbrido de Covid foi muito arriscado, né? Eles fazem uma discussão. Acho muito legal, coloquei na descrição o texto, tá? E isso está sendo compartilhado aí, principalmente para quem ainda defende a hipótese do vírus ter sido criado em laboratório, tá? Porque sim, hoje a gente tem tecnologia para conseguir criar vírus em laboratório, para modificar vírus em laboratório, até para fazer não vou nem falar a palavra, não, senão o vídeo é desmonetizado. Mas você sabe do que eu tô falando, né? Para fazer ameaças aí e ataques a países e tal. Então, por isso tem que ter uma biossegurança. E existem alguns tipos de experimentos que são muito especiais para fazer isso, que são os experimentos de ganho de função, tá? O que são experimentos de ganho de função? Você pegar um vírus, ou uma bactéria, ou um micro-organismo, na maioria dos casos, né? E você forçar ele a infectar um grupo de células para que naquela tentativa as cepas ou as variantes que conseguirem infectar, né, elas vão sendo selecionadas com um ganho de função. Então você dá para o vírus a oportunidade de infectar várias células, e aí aqueles que conseguirem infectar, que causarem doença mais grave, você vai selecionando. Essa é a maneira mais tecnicamente fácil de você fazer um vírus mais letal, um vírus mais transmissível e tal. E isso é um experimento de ganho de função. Para que a gente tem isso? Para a gente ver o que aconteceria se você expusesse um vírus várias vezes, né, multiplicando em células e tudo, para ver qual que seria o caminho daquele vírus no longo prazo. Ninguém faz isso, pelo menos quando pensando no bem, ninguém faz esses experimentos de ganho de função pensando em liberar esse vírus na natureza depois, esse vírus mais letal. Você faz isso para entender qual que é o procedimento que o vírus vai passar provavelmente na natureza para se tornar mais eficaz em infectar, mais eficaz em causar doença grave, etc. Então esses experimentos de ganho de função existem, só que eles há muito tempo que eles são bem regulados, principalmente nos países que têm muita preocupação com biossegurança, tá? Estados Unidos, China, etc. Você tem uma regulação forte. Nos Estados Unidos, todo experimento de ganho de função ele precisa ser relatado ao NIH e tem que ser autorizado, tem que ter um monitoramento constante, porque ele é realmente perigoso. Se você tiver um escape laboratorial, por exemplo, você estaria liberando um vírus mais letal, um vírus mais transmissível para o ambiente. Então, por isso que tem laboratórios muito específicos que fazem isso, que ganham financiamento para fazer esse tipo de coisa e precisa ser monitorado. Tá? Só que o que aconteceu? O pessoal lá da Universidade de Boston, tá, nos Estados Unidos, as críticas estão dizendo que eles fizeram um experimento de ganho de função que não havia sido autorizado pelo NIH, que é o sistema de saúde americano, como se fosse o órgão de saúde, o Ministério da Saúde americano, tá? Então isso gerou uma polêmica absurda, porque você está criando um vírus híbrido propositalmente para testar. E por que eles fariam isso? Tá? Por que eles fariam isso? Bom, então o que os pesquisadores fizeram? Eles criaram um vírus híbrido, colocaram a proteína spike da Omicron, BA1, em uma variante chamada variante Washington, que circulou em 2020. O que eles queriam ver? Eles queriam entender se a proteína spike da Omicron é responsável pela menor gravidade da doença. Esse era o objetivo do estudo, tá? Então pegaram o trecho genético que codifica a spike da Omicron e inseriram em um vírus antigo para ver o que acontecia. Porque tem uma hipótese, né, de que a Omicron causa doença mais leve e que isso estaria relacionado com a sua proteína spike, com as suas modificações na proteína que liga nas células. Então os cientistas falaram, vamos inserir a proteína spike num vírus antigo e ver se ele vai infectar as células e se ele vai ser mais leve do que o vírus antigo, né? Só que o que aconteceu? O estudo, os pesquisadores escreveram no resumo, de novo, no resumo do estudo,
que 80% dos animais testados morreram, indicando que a chave para menor letalidade não está na spike. Então, olha que achado interessante. Os pesquisadores eles descobriram que a proteína spike da Omicron não é a responsável por diminuir a letalidade do vírus. Tá? Então, um achado importante. No entanto, esse vírus causou a letalidade, a morte, de 80% dos animais testados. Eles não escreveram que o outro vírus, o Washington, também causava 80% de letalidade. Tá? Então é muito importante falar isso. Porque quando eles escrevem que mata 80%, caramba, e isso saiu na mídia, galera. Isso saiu na mídia. Porque eu vi gente comentando aqui, né? Eu vi gente, a maioria das pessoas aqui que viu isso, deve ter visto basicamente isso aí, né? De que causa 80% de letalidade. Então, poxa, eu criei um vírus no laboratório que é 80% letal, a Covid mata em média 1% das pessoas, então nós criamos um monstro, né? E aí isso saiu na mídia, todo mundo comentou e tal, e teve que ter um pronunciamento dos próprios cientistas aí, do pessoal da Science também, tá bom? Então surgiram críticas e defesas em relação a isso, tá? Críticas. Então, os cientistas que criticaram esse estudo falaram que eles fizeram um experimento de ganho de função não relatado ao NIH, tá? Correram o risco de gerar uma variante mais transmissível com alta letalidade, porque é um experimento que coloca a Omicron, que tem uma transmissibilidade maior, num vírus antigo, que era mais letal. Eles não usaram laboratório de biossegurança de nível 4, que seria o último nível, mais seguro, que normalmente você tem tratamento de ebola, você tem controle de vírus. O laboratório de biossegurança 4 ele tem uma série de medidas para evitar o contágio. É aqueles laboratórios em que a pessoa usa uma paramentação toda diferente, já devem ter visto, para ela não respirar o ar do próprio ambiente, então o ar é filtrado, né? Você, quando abre uma porta, essa porta ela abre num ambiente, é descontaminado e depois abre outra porta. Esses são os laboratórios de biossegurança 4, para lidar com patógenos letais que não tem cura, que não tem vacina, tá? E aí as críticas também vão para não ver importância clínica na pesquisa diante do risco que foi imposto. Então, o que eles falaram, né? É um estudo que foi feito em animais e não pode ser extrapolado para seres humanos. Então, quando os pesquisadores dizem que encontraram que a spike ela não é responsável pela menor letalidade da doença, que é outra proteína no vírus, eles falaram que o estudo foi feito em animais. Realmente foi feito em animais, não dá para você dizer que vai acontecer isso em humanos. São críticas relevantes, mas também tem o lado da defesa, tá? Dos pesquisadores. Os críticos parece que só leram o estudo, só leram um resumo, porque no estudo fala lá que a variante híbrida era menos letal do que a variante Washington. Apesar da variante Washington, ela tá lá comparando, né? Na média mata 80% e no estudo também matou 80%. A variante, quando você tem o intervalo de confiança, isso é complicado de explicar, mas em geral, a variante Washington, que é a que eles usaram de arcabouço para colocar a spike da Omicron, ela matava mais camundongos do que a variante que eles testaram. Então, a variante testada não é mais letal do que a que já circulava naquela época, tá bom? Além disso, eles usaram camundongos geneticamente suscetíveis à Covid. Então, foram camundongos que estão preparados para sofrerem a doença. Então, a letalidade de 80%, ela está relacionada a um erro genético desses camundongos que foi inserido, manipulado neles, para que eles tivessem a doença. Então, é normal que eles morressem mais.